Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Professor Léo Garcia aqui com vocês. O conteúdo de hoje será destinado ao terceiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer, na realidade, uma correção de uma atividade relacionada ao saber 3, efetuar operações e resolver problemas envolvendo números racionais. Para você que está vendo esse vídeo, vem comigo, porque a aula está começando agora. Então, gente, eu passei algumas questões para os meus alunos e aí nós vamos resolver essas questões agora, tá bom? Essa primeira questão, ela tem como objetivo identificar as frações equivalentes. E embaixo tem uma explicaçãozinha simples sobre fração equivalente. Então, você pode dizer que uma fração ela é equivalente se elas tiverem a mesma forma reduzida. Então, você vai ter a fração, você procura uma forma de simplificar essa fração. Você procura um número que divida o numerador e o denominador da fração ao mesmo tempo, certo? O numerador é a parte de cima da fração, o denominador é a parte de baixo da fração, e aí você vai reduzindo, simplificando até chegar a um ponto dela ficar irredutível. Então, você pode ter frações diferentes, mas quando você torná-las irredutíveis, se elas tiverem o mesmo valor, então elas são equivalentes. Nosso primeiro passo nessa questão aqui, primeiro nós temos que observar que ela quer a que não é equivalente. Então, nosso primeiro passo é simplificar essa fração. Então, nós temos 12 dividido por 18. Então, vou procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. No caso, vai ser o 6. Se você não sabe que dá 6, você começa do menor valor, não tem problema, até chegar ao ponto que não dá para reduzir mais. 12 dividido por 6 vai dar 2. E 18 por 6 vai dar 3. Então, a nossa fração é 2 sobre 3, ou 2 terços. Então, no item A, nós vamos procurar um número que divida as duas partes ao mesmo tempo, numerador e denominador. No caso, vai ser o 3. 6 por 3 dá 2, e 9 por 3 dá 3. É igual, sim. 10 e 16. Número que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. 10 por 2 dá 5, 16 por 2 dá 8. Veja que aqui já está diferente. Então, nós já encontramos uma. Vamos ver se a gente tem mais dessa forma. 4 e 6, que divide os dois ao mesmo tempo. 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. 8 e 12, um número que divide os dois ao mesmo tempo. 4. 8 por 2 dá 2. 8 por 4 dá 2. E 12 por 4 dá 3. Então, veja que apenas um item não é equivalente a 12 sobre 18, no caso, o item B. Nesse card, a gente tem como objetivo efetuar, segundo os algoritmos corretos e justificados, a soma e subtração de frações com denominadores iguais ou diferentes. Aí ele diz: as Vingadoras Capitã Marvel e Feiticeira Escarlate irão fazer uma viagem em uma missão para combater terroristas interestelares em um lugar remoto do globo terrestre, onde passarão 60 dias. Elas descobriram que usam a mesma marca de shampoo. Uma disse: eu gasto um frasco desse shampoo em 10 dias. A outra disse: já eu uso um em 20 dias. Então vejamos a questão. Elas combinaram de usar conjuntamente cada frasco de shampoo que levarem. Então, qual o número mínimo de frascos de shampoo que deverão levar para não ficarem sem shampoo, já que não terão onde comprar se acabar? Gente, aqui a gente precisa apenas analisar um pouco, porque a questão ela não é difícil, tá bom? A questão ela não é difícil. Vamos lembrar aqui, ó, que essa questão está nos dizendo que as mulheres passarão 60 dias. Então, o shampoo tem que dar para 60 dias, tá bom?
E uma está dizendo que gasta um frasco em 10 dias e a outra está dizendo que gasta o frasco em 20 dias. Então, vejamos. Vamos observar. Então, vamos fazer aqui umas anotações. Veja que uma gasta um frasco em 60 dias. A outra gasta um frasco em 20 dias. Então, vamos analisar. O nosso total, nós não podemos esquecer, 60 dias. Bom? Então, o que a gente vai... A questão diz que uma gasta um frasco em 10 dias, né, gente? Não é 60 dias. Tá bom? Uma gasta o frasco em 10 dias. Se você dividir 60 por 10, você vai obter 6. Então, são 6 frascos que a primeira vai gastar nesses 60 dias. Se você dividir 60 por 20, você vai obter 3. Então, serão 3 frascos que a segunda gastará nesses 60 dias. Somando, ao todo, as duas gastarão 9 frascos, certo? A alternativa é questãozinha fácil, simples, que exige apenas um pouquinho de raciocínio, tá bom? Essa questão, ela tem como objetivo associar as frações a números decimais e vice-versa. Então, assim, para você tem uma fração, para você transformar em número decimal, é só você dividir o numerador pelo denominador e acabou a história, né? Então, uma questãozinha simples. Eu vou resolver essa questão de duas formas e aí você começa a trabalhar com aquela que você acha mais fácil. A primeira forma é você dividir 40 por 10. Então, 45 dividido por 10. Então, na realidade, vai dar um 4, né? 4 vezes 10 vai dar 40. 45 menos 40 vai dar 5. 5 não dá para dividir por 10. O que você vai fazer? Você vai colocar um zero aqui no resto. E vai colocar uma vírgula aqui no quociente. Então, você vai continuar a conta. 50 por 10 vai dar um 5. 5 vezes 10 vai dar 50. 50 menos 50 vai dar 0. Muito bem. Nós já obtemos a resposta. Alternativa A, 4,5. Poderíamos fazer isso aqui de uma outra forma? Sim, poderíamos fazer de uma outra forma. Olha, a outra forma seria você entender algumas coisas. Por exemplo, quando você vai dividir, você vai multiplicar ou dividir múltiplos de 10. Então, seria simplesmente você pegar 45, o número, se ele não tiver vírgula, você coloca a vírgula após o último algarismo, tá bom? E aí, você vai deslocar a vírgula, tá certo? Você vai deslocar a vírgula. Veja bem, se você for multiplicar por 10 ou múltiplos de 10, quem são os múltiplos de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Se você for multiplicar por 10 ou múltiplos de 10, cada casa de 10 você desloca uma vírgula para o lado direito. Se você for dividir por 10 ou múltiplos de 10, cada casa de 10 você desloca uma casa decimal, desloca a vírgula, uma casa decimal para o lado esquerdo. Então, como eu estou dividindo por 10, então vou dividir pelo lado esquerdo, tá bom? Então, vou andar uma casa para o lado esquerdo. E aí, a gente vai simplesmente riscar a outra vírgula, que vai dar 4,5. Bem mais prático, bem mais rápido do que a primeira opção. Mas você fica à vontade para resolver do jeito que você se sentir mais seguro, tá bom?